Os discípulos de Elias passaram a seguir a Eliseu depois que observaram que o espírito profético de Elias repousava sobre Eliseu. Eliseu e seus seguidores pararam em Jericó, e Eliseu ouviu falar que a situação da cidade não era boa, pois a água estava contaminada e a terra estéril. Então Eliseu pediu um prato e um pouco de sal, colocou sal no prato e o lançou no manancial daquelas águas e disse: Assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. As águas foram completamente restauradas e se tornaram boas. Eliseu foi dali para Betel e enquanto estava no caminho passou por alguns meninos que zombavam dele o sobe calvo. Diziam: Eliseu os amaldiçoou e 2 ursas saíram do bosque e devoraram 42 daqueles meninos. Nesta época, Jorão filho de Acabe reinava sobre Israel e Jeosafá reinava sobre Judá. Ocorreu pois que os moabitas se rebelaram contra Israel e Jeosafá e Jorão se uniram para lutar contra eles. Mas no caminho para a batalha não achavam água alguma para seus gados e para seus exércitos. Então resolveram consultar um profeta sobre as decisões que deveria tomar na guerra, e seus soldados indicaram a Eliseu. Os reis foram ao encontro do profeta e este disse a Jorão: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. O Senhor falou com Eliseu dizendo que iria encher o vale de água e dar de beber aos reis e a seus exércitos e também iria dar vitória para eles por onde andarem. Eliseu transmitiu para os reis o que havia ouvido do Senhor e tudo se cumpriu, o vale se encheu de água e os reis obtiveram vitória contra os moabitas. Eliseu foi para Gilgal e havia fome naquela terra. Ele estava sentado com os filhos dos profetas e então disse: Recolham algumas ervas, vamos fazer um caldo para comer. E um dos servos foi e coletou algumas ervas e pegou uma planta venenosa no meio porque não conhecia a vegetação da terra. Quando os filhos dos profetas começaram a comer disseram: Eliseu, a morte na panela. E não puderam mais comer. Eliseu mandou trazer um pouco de farinha e misturou na panela, e a partir de então já não havia mais morte na comida. A Síria estava em guerra contra Israel. O rei da Síria estava tentando se organizar taticamente para atacar a Israel e então montava seu acampamento em determinada região e depois trocava. Toda vez que ele montava o acampamento, Eliseu avisava ao rei de Israel: evita passar por tal lugar, pois os sírios estão lá. Assim o rei investigava o lugar indicado por Eliseu. Isso se repetiu tantas vezes que o rei sírio começou a suspeitar que estava sendo traído por algum dos seus. Então um dos soldados sírios disse: É Eliseu meu senhor, o profeta de Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu fala em secreto no teu quarto. O rei mandou um grupo de soldados capturar Eliseu em Dotã. Quando esses soldados chegaram à cidade, o servo do profeta os avistou de longe e disse ao seu mestre Eliseu: E agora, meu senhor? O que faremos? Não tenha medo, respondeu Eliseu e orou dizendo: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Então o servo viu todas as coisas conforme Eliseu orou. Eliseu ainda pediu que Deus ferisse de cegueira todo o exército que viera atrás dele. E assim foi feito. Quando os homens estavam cegos, Eliseu guiou-os até Samaria, alegando que aquela não era a cidade que eles procuravam. Quando chegaram em Samaria, ele os entregou ao rei. O rei perguntou ao profeta: Você acha que devo matá-los? Eliseu respondeu: Não os ferirás, feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. Então o rei preparou um grande banquete e ofereceu aos homens. Estes comeram e voltaram à sua terra. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel por algum tempo. Depois de um tempo a Síria voltou a atacar Israel. O rei da Síria ordenou que seu exército cercasse a cidade de Samaria. Os habitantes da cidade não podiam sair.
O cerco durou tanto tempo que causou uma fome terrível em toda a cidade. Um dia o rei de Israel fazia uma inspeção quando uma mulher o procurou gritando: "Socorro, majestade!" Ela explicou que tinha combinado com sua vizinha que em um dia iriam comer o filho dela e no outro dia o filho da vizinha. Elas comeram o filho dela em um dia, mas no outro a vizinha escondeu sua criança. Ao ouvir isso o rei rasgou as suas vestes e disse: "Basta!" O rei foi procurar Eliseu e quando o encontrou disse: "Eis que este mal vem do Senhor. Por que ainda devo ter esperança no Senhor?" Então disse Eliseu: "Vou ouvir a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, à porta de Samaria." O oficial do rei, que estava ao seu lado, ao ouvir essas coisas duvidou e disse: "Mesmo se os céus fossem abertos, como isso poderia acontecer?" Eliseu respondeu: "Você verá com seus próprios olhos, mas não irá experimentar nenhuma migalha de comida." Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para a parte 2.